Novos capítulos da guerra. A Rússia ataca civis ucranianos. Desta vez, o alvo foi um shopping center no centro do país. Ao menos 11 pessoas morreram e 50 estão feridas. Mas Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, diz que o número pode ser ainda maior. Ele, na cúpula do G7, disse que a guerra da Ucrânia precisa acabar até o final do ano. E a OTAN vai reforçar seu aparato militar nos países membros próximos da fronteira com a Rússia. O clima fica cada vez mais tenso e a situação econômica fica ainda mais instável. Você vê também as informações de um descarrilamento que aconteceu no Mississippi, há mortos e feridos. Veja também, o desabamento de uma arquibancada de uma arena de tourada na Colômbia deixa 4 mortos. Um acidente de ônibus na zona sul do Recife mata uma idosa hoje pela manhã. Veja também, após um problema no sistema de iluminação da pista do aeroporto do Recife, o Procon Pernambuco notifica a ENA Brasil para explicar o porquê da falha. O presidente Jair Bolsonaro anuncia o general Braga Neto como seu vice de chapa. E a Petrobras aproveita e aprova o nome de Caio Paes de Andrade para assumir a presidência da estatal. Ana Marcela Cunha vence mais uma vez a maratona dos 5 metros livres na água. E você vai ver também a chegada de Lisca, ele que vai comandar o esporte. O Náutico empata na Série B, num jogo polêmico. E as informações sobre o que está sendo feito para investigar e punir pessoas da área de saúde e da comunicação social que expuseram informações sigilosas referentes à manifestação de Clara Castanho, que revelou que foi estuprada neste fim de semana. Boa noite para você. Hoje a guerra da Ucrânia ganhou mais um capítulo triste. Desta vez, um ataque russo a um shopping center no centro do país provocou a morte de 11 pessoas e outras 50 ficaram feridas. A ação russa partiu no começo da tarde de hoje, no horário de Brasília, e atingiu um shopping center que fica na região russa, na região ucraniana de Kremenchuk, uma cidade industrial de cerca de 217 mil habitantes. A guerra da Ucrânia, que já vai em mais de 4 meses de postergação, a guerra da Ucrânia continua a ter desdobramentos. Este foi mais um triste ataque contra civis ucranianos. O governo de Vladimir Putin não se manifestou sobre este ataque. O governo da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, disse que este foi mais um ataque covarde e que cerca de 1000 pessoas estavam no shopping na hora em que o ataque aconteceu. Nas imagens que vocês veem agora, vocês podem perceber o prédio praticamente em chamas por conta justamente deste ataque a míssil que aconteceu. Este ataque também é simbólico pelo fato do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estar participando da cúpula do G7, dos 7 países mais ricos do mundo, discutindo ali maneiras de como pacificar a guerra, acabar de vez com a guerra. Palavras de Volodymyr Zelensky: a guerra da Ucrânia precisa acabar até o final do ano. Isso é meio que praticamente um checkmate para poder dar o fim total a este conflito. Conflito este que também está respingando no âmbito econômico. A Rússia mesmo hoje, segundo o Fundo Monetário Internacional, deu o primeiro calote na dívida externa mundial desde 1918, que a Rússia não fazia isso, desde 1918. E
a situação fica cada vez mais tensa e o resultado é de que o chefe da organização do Tratado do Atlântico Norte determinou o reforço militar de países membros da OTAN que fazem fronteiras com a Rússia ou que ficam próximos da fronteira com a Rússia. Cerca de 300 mil soldados deverão fazer este reforço nas proximidades das fronteiras com a Rússia. A tensão na Europa fica cada vez maior justamente por conta deste conflito que vem acontecendo desde 24 de fevereiro e que semana passada completou 4 meses. 4 meses em que a instabilidade mundial segue a todo vapor, sem previsão para acabar. Claro que se houver qualquer novidade sobre este assunto, voltaremos a informar a vocês aqui no Expresso Direto. Um descarrilamento de um trem no estado americano do Mississippi deixou mortos e feridos. O trem carregava cerca de 243 pessoas. O acidente aconteceu no final da tarde de hoje, no horário de Brasília. Vamos aqui agora levantar as informações para vocês sobre este descarrilamento que aconteceu no estado americano do Mississippi. Um trem de cargas levava essas 243 pessoas a bordo e o acidente aconteceu depois que a composição bateu num caminhão basculante. A imprensa local cita que há mortos e feridos, mas que não houve um comunicado oficial das autoridades. Segundo a rede de notícias americana CNN, cerca de 50 pessoas ficaram feridas. Um patrulheiro rodoviário identificado como Justin Dunn informou à imprensa local que há pelo menos 3 pessoas mortas. As causas deste descarrilamento ainda são desconhecidas e vão passar por uma perícia. Esse descarrilamento aconteceu agora há pouco, no final da tarde desta segunda-feira. Por isso que as informações chegaram agora, neste momento aqui um pouco misturadas, mas a gente dá a informação correta para vocês aqui no Expresso Direto. Na Holanda, já voltando para a Europa, só que na Holanda um tornado deixou uma pessoa morta e outras 7 feridas. É o primeiro tornado que provoca mortes na Holanda desde 1992. O tornado atingiu o sudoeste da Holanda, causando danos consideráveis, destruindo casas e derrubando árvores. Uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas. As equipes de resgate recomendam que as pessoas evitem de se aproximarem do local devido ao risco de novos incidentes. Este é o primeiro tornado em 30 anos que provoca mortes em território holandês. Na Colômbia, a arquibancada de uma arena de touradas desabou e matou 4 pessoas. A arquibancada da arena de touradas desabou em cima de várias pessoas. Cerca de 20 se feriram e 4 morreram. As instalações ficam no sul da Colômbia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura caindo no centro da arena e muitas pessoas correndo e algumas caindo. As causas do desabamento serão investigadas. Na Jordânia, no porto de Aqaba, pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas após o vazamento de um gás tóxico ter acontecido. O vazamento aconteceu depois que um cabo que levava o tanque de 25 toneladas de cloro se rompeu, derrubando o container. Um vídeo divulgado no Twitter pela emissora estatal mostra o tanque batendo no convés de um navio que liberou nuvens de gás amarelo e expulsou os trabalhadores das docas. As imagens, como você pode perceber aí nessa imagem, com esse gás amarelo que aparece nas cenas. As autoridades de saúde do país pediram aos moradores para evitarem proximidade ao local. A praia do sul da cidade precisou ser evacuada logo após o incidente e os feridos foram prontamente levados para hospitais próximos. Segundo o diretor local de saúde, há superlotação e os feridos estão em cuidado de médio a crítico, estão de porte de saúde, de estado de saúde de quadro médio, de porte médio a crítico. As informações que chegam neste momento também indicam
que o vice-chefe da autoridade portuária da região disse à emissora jordanesa que o cabo que transportava o container com a substância tóxica quebrou, resultando na queda e fuga da substância venenosa que provocou o acidente. Portanto, essas são informações que chegam agora dessa tragédia que aconteceu na Jordânia, que também, caso haja novidade, vamos trazer mais detalhes para vocês ainda nessa edição do Expresso Direto. Bom, depois de quase 7 anos de ocorrido, o julgamento do atentado em Paris, que matou 130 pessoas no dia 13 de novembro de 2015, já tem o resultado praticamente pronto para ser divulgado. O resultado deve ser divulgado nesta quarta-feira, mas o julgamento em si já se encerrou já nesta segunda. O julgamento durou 10 meses e o veredito deverá sair na tarde de quarta-feira, horário de Paris. O julgamento ocorreu quase 7 anos depois do atentado. Na audiência, os 20 acusados se disseram arrependidos na tentativa de diminuir suas penas, que pela lei francesa varia de 5 anos até prisão perpétua. Criminosos ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico provocaram ações em massa pela capital francesa na noite do dia 13 de novembro de 2015. Bombas foram disparadas próximo de um estado de France, onde acontecia o jogo França e Alemanha. Perto dali, um mega tiroteio na casa de shows Bataclan também foi registrado. Ataques a bares pela cidade também foram relatados. Ao todo, 130 pessoas foram mortas naquele que é tido até hoje como o pior atentado da história da França e um dos mais sangrentos da Europa, que se tem registro. O ataque aconteceu numa época em que países europeus, junto aos Estados Unidos, lutavam juntos para exterminar o Estado Islâmico no Oriente, principalmente na Síria. A seguir, acidente de ônibus mata uma idosa na zona sul do Recife. Procon notifica o Aeroporto Internacional do Recife para se explicar sobre atrasos nos voos por conta de uma falha na iluminação da pista. O novo presidente da Petrobras e ainda o Ministério Público investiga irregularidades e quebra de conduta por parte de comunicadores e de profissionais da saúde em relação a dados sigilosos envolvendo a gravidez de Clara Castanho, provocada por um estupro que ela acabou divulgando essa informação no último sábado. A gente volta já já. Uma idosa morreu após um ônibus perder o controle e atingir a parada de ônibus onde ela estava hoje pela manhã na zona sul do Recife. O acidente aconteceu no começo da manhã e deixou a Avenida Conselheira Guiar engarrafada. O ônibus da empresa Borborema fazia a linha Jardim Piedade. O motorista, em estado de choque, foi levado para o Hospital Apivida, no bairro do Derby, centro do Recife. Uma mulher que estava na parada também viu a cena e, chocada, foi atendida por uma equipe do SAMU. Uma idosa que também estava na parada, que ficou destruída, morreu atropelada. A suspeita é de que uma falha mecânica do coletivo provocou a perda de controle, ocasionando o desastre. Em nota, a Borborema lamentou o acidente e se diz disposta a prestar esclarecimentos e assistência às famílias envolvidas, além de abrir uma sindicância interna para apurar o ocorrido. O movimento de ocupação Olga Benário estava ocupando um imóvel abandonado cerca de 10 anos no bairro dos Aflitos, zona norte do Recife, foi retirado à força semana passada por determinação judicial. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que houvesse a desapropriação do imóvel por parte do movimento Olga Benário, movimento de mulheres que fazem parte do movimento de ocupação Soledade Barrete. O movimento de ocupação
tem como objetivo fazer esse tipo de ocupação para fazer prestação de serviço para mulheres vítimas de todos os tipos de violência. A ocupação estava acontecendo desde o dia 8 de março e a desapropriação aconteceu na semana passada. O imóvel, que estava abandonado antes de haver a ocupação por parte das mulheres do movimento Soledade Barrete, era utilizado como pontos de drogas e prostituição. A Guarda Civil Municipal atualmente comanda o local, está coordenando ali o imóvel para evitar novas invasões. O repórter Nivaldo Machado, que chegou a fazer uma reportagem sobre a ocupação poucas semanas depois que as mulheres invadiram a casa para poder fazer esse centro de assistência às mulheres vítimas de violência, relata pra gente como é que funcionava a ocupação dentro deste imóvel. O movimento Olga Benário ocupava o imóvel 720 da Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, desde 8 de março. A ocupação Soledade Barrete acolheu, em 3 meses e meio, cerca de 90 mulheres vítimas de estupro e outros tipos de violência. O casarão foi ocupado pelas mulheres com esta iniciativa. A casa estava abandonada há 10 anos e servia como ponto de drogas, prostituição e crimes sexuais. A Polícia Militar de Pernambuco retirou à força por ordem do Tribunal de Justiça Estadual. Equipes da Neoenergia foram ao local para desligar a energia. O SAMU e os bombeiros também foram para o casarão. O imóvel será controlado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O movimento Olga Benário precisaria fazer um cadastro da prefeitura para poder se deslocar até outro local determinado, mas ninguém quis. Movimento de ocupação que fazia um serviço essencial para as mulheres vítimas de violência e que agora elas estão praticamente sem opção neste momento, porque um movimento como esse fundamental acabou saindo de uma área que era importante, que traz um serviço importante para a sociedade, mantendo ali a atividade deste imóvel, sem ser para uso do mundo do crime, e ele acaba sendo retirado de maneira abrupta e totalmente desnecessária por parte da Justiça de Pernambuco, infelizmente. Chegou nesta segunda-feira ao 6º dia as buscas por 2 tripulantes de uma embarcação que naufragou no mar do Oceano Atlântico quando saiu do Porto do Recife para Fernando de Noronha na semana passada. Eles estão desaparecidos desde o dia do naufrágio. A suspeita é de que a embarcação Tais 4, que saiu do Porto do Recife em direção ao arquipélago com materiais de construção, o naufrágio acabou sendo provocado pelas fortes chuvas que caíram na madrugada de terça para quarta da semana passada. Cerca de 8 pessoas estavam nesta embarcação. 5 conseguiram sair com vida. Outros 2 corpos já foram localizados e trazidos para o Porto do Recife ontem. Seguem ainda faltando serem recuperadas o corpo de outras 2 pessoas. Ou melhor, 4 pessoas foram resgatadas com vida. Perdão pelo erro. Bom, uma falha no sistema de iluminação da pista do Aeroporto Internacional do Recife provocou o atraso das atividades e a suspensão delas, consequentemente, por 4 horas neste domingo. Vários passageiros ficaram intrigados porque perderam compromissos e, com isso, acionaram o Procon Pernambuco para poder notificar a AENA Brasil, controladora do aeroporto, para se explicar do porquê houve esses atrasos. A falha no sistema de iluminação da pista do aeroporto aconteceu por volta das 5h12 da tarde de domingo, suspendendo as atividades de pousos e decolagens por motivos de segurança. A previsão inicial de retorno das operações era a partir das 7 da noite, mas tudo voltou ao normal depois das 9 horas da noite.
A administradora do aeroporto pediu desculpas através de nota pelo transtorno provocado pela suspensão dos pousos e decolagens, alegando motivos de segurança. Porém, o PROCON estadual entendeu que a gestão do terminal aeroviário não prestou assistência aos passageiros prejudicados com os atrasos e cancelamentos das operações e notificou a AENA Brasil a se explicar. Nós estamos notificando a administradora do aeroporto para que preste esses esclarecimentos que causaram tantos transtornos aos consumidores, bem como também às companhias aéreas, porque elas devem prestar a assistência àquele consumidor que está numa situação de vulnerabilidade. Então, o consumidor que sofreu esse tipo de inconveniência, ele deve ter direito à comunicação, à alimentação, ao traslado e à acomodação até ser embarcado no próximo voo. Além da AENA, as companhias aéreas que atuam no aeroporto também foram notificadas por não darem assistência aos passageiros. O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que vai reduzir para 18% o valor da taxa do ICMS cobrado pelos combustíveis. A decisão pegou vários estados de surpresa e isso aí é uma tentativa de reduzir o valor dos combustíveis que estão em alta crescente. A expectativa é de que por litro o preço dos combustíveis acabe sendo barateado em um preço médio de 48 centavos. Economistas veem a atitude do governo de São Paulo como arriscada, afinal de contas pode acabar trazendo danos econômicos para o estado posteriormente. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que o general Braga Neto, que já foi ministro da Casa Civil, vai ser o seu vice de chapa na disputa eleitoral das eleições deste ano. Especialistas em política acreditam que o nome de Braga Neto possa gerar instabilidade política. Afinal de contas, ele é um general que ainda precisa de nome forte e bastante polêmico nas suas declarações. O presidente da República tem atualmente como vice o general da reserva Hamilton Mourão, que deverá disputar uma vaga pelo Senado Federal no estado do Rio Grande do Sul. Caio Paz de Andrade foi eleito pelo Conselho de Ética da Petrobras como novo presidente da estatal. Ele deverá assumir a presidência da Petrobras e vai ficar no cargo até o dia 13 de abril do ano que vem. Ele deverá tomar posse já nos próximos dias, mas a data não foi divulgada oficialmente. Caio Paz de Andrade substitui José Mauro Coelho, que foi destituído que pediu demissão do cargo após ser pressionado pelo governo federal após permitir mais um aumento no preço dos combustíveis há algumas semanas em todo o país. Bom, termina nesta terça-feira as inscrições para aquelas pessoas que querem adotar o seu nome social nas provas do Enem. Para a pessoa poder fazer isso, a pessoa precisa acessar a página do participante. O endereço você vê aí na tela. As provas do Enem acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. Números da pandemia. De acordo com o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, liderados pelo portal de notícias G1, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 147 mortes por conta do novo coronavírus. Com isso, somos 670.606 mortes provocadas pela Covid desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes é de 1998, tendo aí uma tendência de estabilidade. 15 estados mais o Distrito Federal estão em tendência de alta no número de mortos. São os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o próprio DF, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Alagoas, Maranhão, Ceará, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. 5 estados estão em tendência de estabilidade. São Pernambuco, Minas Gerais, Tocantins, Roraima e Acre. Os outros 6 estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Amazonas e Sergipe, registram tendência de queda no número de mortes por conta do novo coronavírus. A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha
foi bicampeã na maratona aquática dos 5 metros em águas abertas em Budapeste. A nadadora brasileira venceu a prova de 5 quilômetros em águas abertas, realizada em Budapeste. Com isso, Ana Marcela Cunha se torna bicampeã mundial na categoria. Ela ganhou pela primeira vez em 2019. A brasileira também foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. No futebol, o técnico Lisca, grande nome do futebol brasileiro, já treinou times como Náutico, Vasco, Internacional e América Mineiro e Ceará, agora vai treinar o Sport Clube do Recife. O Leão demitiu Gilmar Dalpozo após o Sport empatar dentro de casa em 0-0 na 14ª rodada do Brasileirão no último sábado. Gilmar Dalpozo deixou o Sport com num retrospecto de 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Apesar do Sport estar em quinto na tabela, a decisão da demissão acabou saindo neste domingo e Lisca deverá vir nesta terça-feira para oficializar a sua contratação pelo Leão. Lisca, como eu disse, treinou o Náutico que jogou ontem a 14ª rodada do Brasileirão e empatou também em 1-1 contra o Tombense lá em Minas Gerais. O Náutico está em 17º na tabela, mas o problema não é nem tanto o fato do Timbu estar dentro do Z4, da zona de rebaixamento, mas a indignação dos alvirrubros hoje é mais por conta justamente do jogo de ontem. A arbitragem que foi feita pelo jogo foi bastante polêmica. O Náutico abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com gol de Amarildo. Já no começo da segunda etapa, o goleiro alvirrubro Lucas Perry escorrega na hora de chutar a bola. Após isso, ele chutou. Imediatamente, o VAR acionou o árbitro Leonardo Lorenzato, que ao voltar para o campo, expulsou inesperadamente o camisa 1 do Timbu. O técnico Roberto Fernandes acionou o goleiro reserva Renan e tirou Amarildo de campo. Mesmo com um homem a menos, o Náutico não sofria perigo do time mineiro, até o último minuto da partida. Um pênalti que não existiu foi marcado para o Tombense. Veja que o jogador do clube mineiro se joga no chão. Leonardo, por opção própria, não foi rever o lance no VAR. Com isso, de pênalti, no último lance da partida, Ciel empata o jogo. Final Náutico 1, Tombense também 1. Especialistas classificaram a atitude de Leonardo como ato prejudicial para o Náutico. O árbitro ainda criou uma outra polêmica. Na súmula, o mato-grossense ataca o técnico Roberto Fernandes, relatando de forma desproporcional supostas ameaças do comandante da equipe pernambucana. O presidente do Náutico, Diógenes Braga, viajou de Minas Gerais direto para o Rio de Janeiro para relatar a abordagem inapropriada para a CBF. E depois vem dizer que agiu de maneira correta. As imagens mostram que ele não teve a atitude, não fez uma arbitragem coerente, não fez uma arbitragem correta. Toda a torcida do Náutico está na bronca, está indignada com o senhor Leonardo Lorenzato, com a sua forma de apitar de maneira desproporcional uma partida de futebol, que acabou prejudicando o próprio time do Náutico, que se tivesse vencido ou tivesse pelo menos a sua dignidade respeitada, com certeza ele não estaria em 17º, estaria fora da zona de rebaixamento. E se o Brasileirão terminasse hoje, o Náutico voltaria para a 3ª divisão. Algo lamentável por parte do senhor Leonardo Lorenzato. Você vai ver a seguir todo o caso da atriz Clara Castanho. Neste fim de semana, ela divulgou uma carta aberta onde relatou que foi estuprada e o estupro provocou uma gravidez. E essa gravidez teve seu sigilo violado por profissionais de saúde e comunicadores sociais. O Ministério Público deve investigar todas essas práticas irregulares. A gente volta já já.
Neste fim de semana, quem acompanha as notícias dos famosos brasileiros e internacionais ficou em estado de choque. Isso porque a atriz Clara Castanho, de 21 anos, revelou um fato trágico e macabro em sua história. A atriz foi vítima de um ato de estupro e este ato acabou provocando uma gravidez nela. Ela preferiu dar à luz à criança, mas não quis cuidá-la. Preferiu colocar direto para adoção, fazendo tudo isso através dos trâmites legais. Entretanto, uma história dessa, que só cabe exclusivamente à atriz e à sua família, foi exposta de maneira indevida por profissionais de comunicação que recebeu a informação vazada por profissionais de saúde do hospital onde ela estava sendo atendida. A notícia foi divulgada inicialmente pelo apresentador Matheus Baldi, que hoje no SBT, no programa Fofocalizando do SBT, pediu desculpas, reconheceu o erro e disse que não era para ele ser totalmente criminalizado por conta dessa prática. Bom, independentemente disso, ele foi a primeira pessoa a divulgar todos os detalhes da gestação da atriz Clara Castanho. A atriz pediu para que o apresentador tirasse a matéria do ar e ele tirou. A publicação foi feita no dia 24 de maio. Entretanto, semanas depois, chegou na apresentadora e influenciadora digital Antônia Fontinelli estes detalhes. Numa transmissão ao vivo pela internet na quinta-feira da semana passada, ela trouxe todos os detalhes de uma atriz de 21 anos que teria sido, fez toda a prática de adoção legal após ela ter dado à luz a uma criança. Sem citar o fato do estupro, a apresentadora e influenciadora Antônia Fontinelli criticou a atitude de Clara Castanho de colocar o bebê para adoção. Logo em seguida, o colunista do portal Metrópolis, Léo Dias, detalhou todas as informações da história triste da atriz Clara Castanho. No sábado à noite, em carta aberta divulgada nas redes sociais, a atriz Clara Castanho revelou que foi vítima de um estupro, de um ato que não teve o consentimento dela, e ela acabou, segundo as palavras dela, tendo um sentimento de morte, como se algo morresse dentro dela. Para tentar esquecer a história, ela preferiu guardar em sigilo todo este relato. Entretanto, o que acontece? Ela começou a sentir alguns enjoos. Aí ela procurou os médicos, achando que poderia ser alguma doença ou gastrite. No meio dos exames, ela acabou descobrindo que estava grávida. Segundo as palavras da atriz na carta aberta, seu mundo caiu. Isso fez com que a atriz pudesse recorrer a médicos especializados para continuar com a gestação, já que ela não queria abortar, mesmo estando assegurada pela justiça brasileira de que em casos de estupro a vítima pode optar pelo aborto. A atriz não quis abortar, quis ter a criança, mas ela não quis ter contato com o bebê. Queria entregar diretamente para adoção, para evitar um novo sofrimento para ela, já que ela não tinha, segundo ela, condições psicológicas de cuidar da criança, dar a ela todo o amor, carinho e atenção que ela merece. A atriz Clara Castanho também explica que durante todos os processos de exames feitos num hospital em São Paulo, o médico a obrigou a ouvir o batimento cardíaco do feto contra sua vontade, e ali ela se sentiu mais uma vez violada. O médico, de maneira grosseira, disse que os 50% do DNA da criança eram dela, e com isso ela tinha que ser obrigada a amá-la de qualquer jeito. A atriz Clara Castanho, como eu disse, fez todos os trâmites legais para poder colocar a criança em adoção. E
explica mais uma vez que isso foi feito dentro da lei e de uma vontade dela que ela não queria que fosse tornado público. E mais uma vez ela se sentiu violada após receber inúmeras críticas de pessoas da comunicação social e também de internautas que fazem comentários discriminando a conduta da atriz. Ela também criticou o fato de uma enfermeira ter a coagido, ter ameaçado em divulgar sua história contra sua vontade para colunistas e jornalistas especializados em fofocas. A enfermeira acabou divulgando essa informação inicialmente para o colunista do portal Metrópolis, Léo Dias, que, em respeito a Clara Castanho, não divulgou a informação de início, somente depois que a artista colocou a sua carta aberta nas redes sociais, detalhando toda a história contra a sua vontade. Léo Dias, logo em seguida, pediu desculpas pelo ato. Segundo ele não deveria ter escrevido uma linha sequer de uma informação, de uma história que não cabia a ele contar. O portal Metrópolis, o portal de notícias que faz parceria com a coluna do Léo Dias, pediu desculpas a Clara Castanho pelo erro de ter permitido a divulgação da notícia da coluna que é assinada pelo portal Metrópolis. A apresentadora da Jovem Pan e influenciadora digital Antônia Fontinelli ofereceu ajuda à atriz Clara Castanho num vídeo divulgado por ela nas suas redes sociais, mas em nenhum momento pediu desculpas. A influenciadora Antônia Fontinelli ofereceu ajuda principalmente para procurar, identificar e prender o estuprador que cometeu tal crime contra a artista, que neste momento só precisa de uma única coisa de todos nós: o respeito, o sigilo e o carinho de todas as pessoas que se chocaram, que se solidarizaram com Clara Castanho. Vários artistas, colegas e amigos se solidarizaram com a artista nas redes sociais e ofereceram todo o amor e carinho. A mãe de Clara Castanho também fez uma homenagem à atriz, que, assim, junto com o pai, reiteraram o seu posicionamento a favor de Clara Castanho, apoiando-a neste momento difícil e de dor. Nem tudo vale por conta de um furo, vamos dizer assim. A história de Clara Castanho mostra o verdadeiro trabalho jornalístico de investigação, sem ter que entrar a fundo em detalhes que não interessam. Isso se a vítima quiser contar. Fazer com que a pessoa ganhe audiência, seja nas redes sociais ou em qualquer outro veículo de comunicação, é de uma maneira completamente antiética, uma prática vergonhosa. E muitos veículos jornalísticos sensacionalistas costumam usar desta prática sem pudor, sem respeito à imagem e ao psicológico das pessoas, sem saber se elas estariam preparadas para expor tal situação delicada delas a público. Clara Castanho teve uma atitude de coragem em ter que minuciar, em trazer todos os detalhes minuciosos à população neste momento, justamente para que inverdades sejam propagadas contra ela e seu sofrimento acabe sendo maior. A solidariedade de Clara Castanho é mútua de todos os brasileiros neste momento. E com certeza torcemos para que a justiça seja feita. E que neste exato momento nós prestamos solidariedade à artista, que precisa neste momento de paz. Não precisa de críticas, não precisa de julgamentos. Precisa neste momento de respeito e de sigilo, porque essa história é muito dolorosa para ela neste momento. Uma dor que talvez só ela saiba a dimensão de qual sofrido está sendo este momento para ela. Então, para a atriz Clara Castanho,
A solidariedade de todos os brasileiros que se comoveram com essa história precisa acontecer, para ela poder se sentir amada e poder sentir um carinho a mais no coração. É isso que ela precisa neste momento, de carinho, de amor, mútuo e recíproco, não de críticas e nem de exposição. Exposição essa que só faz prejudicar ainda mais o seu psicológico e a sua imagem. Seja da atriz Clara Castanho, seja de qualquer pessoa que se sinta violada. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e o Ministério Público vão investigar a conduta do médico e da enfermeira que atenderam a atriz Clara Castanho no hospital particular. A suspeita é de que eles cometeram um ato antiético, quebrando sua conduta profissional, expondo de maneira desproporcional a atriz Clara Castanho e também a desrespeitando. O hospital onde a atriz foi atendida se solidarizou com a artista e pediu desculpas pelo ato irresponsável dos seus profissionais. Como eu disse, que a justiça possa vir a ser feita, tanto para o estuprador, quanto também para estas pessoas que expuseram de maneira inadequada uma história trágica como essa, que não devia ser divulgada para toda a sociedade. Isso porque, como eu disse, traz muita dor para quem passou por isso. O Expresso de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter na próxima edição do Expresso. A todos vocês uma boa noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.